Lu, tudo bem? Estamos aqui inteiros para meia. Tudo no plural aqui, porque a gente vai dividindo as responsabilidades, né? Lu, explica pra gente o princípio da isometria. Muitas vezes tem alguns movimentos que você me passa que são movimentos, não é pra gente fazer em isometria, mas daria pra fazer em isometria também. Aí eu penso, por que será que a gente está fazendo em movimento e não em isometria? Explica essa diferença. Tem um contínuo na construção de movimento que o Core 360 adota, que primeiro garantir que você consiga ganhar mobilidade e estabilidade nos lugares certos. A partir do momento que você cria essa fundação, você constrói força sobre esses padrões de movimento. E daí, numa terceira etapa, você ganha mais eficiência, seja em resistência ou potência. E depende muito da tua atividade-alvo, da tua atividade específica. Então, nesse momento que você está, o que a gente quer garantir é que você ganhe mobilidade e estabilidade. Esse olhar articulação por articulação é bem interessante porque, dependendo da articulação, ela tem uma predominância ou de mobilidade ou de estabilidade. Então, o exercício que você está executando agora tem muito a ver com isso. Então, nas articulações onde você tem uma predominância maior de uma demanda de estabilidade, é esse tipo de estímulo que a gente dá. Se você tem uma demanda maior de estabilidade, é esse tipo de estímulo que a gente dá, e estão mais ligados à contração isométrica, manutenção de postura, etc. Uhum. É sempre bom a gente entender o que está fazendo, né? Por mais que o professor de educação física seja fundamental para a gente se movimentar direitinho, e as correções também fundamentais, né? É importante que a gente entenda. Lu, vamos falar da consciência corporal, né? Porque é claro que quanto mais a gente se movimenta, mais a gente vai ganhando consciência corporal. E quanto mais a gente se movimenta também certo, melhor vai ficando tudo. Como é que a gente sabe que a gente está fazendo? Tem muita gente hoje treinando em casa, tem o treino do professor e acaba treinando sozinha. Como é que a pessoa entende, incorpora aquele movimento sem riscos de ela, de repente, fazer aquele movimento não tão certinho? Você está me acompanhando, então você fala, aqui, não, olha, desce mais. Melhora aqui essa curvatura, enfim, você fica ali sempre observando e eu acho maravilhoso, claro. Mas quem não tem isso, como é que a pessoa adquire, como é que ela sabe que o movimento está exatamente sendo executado da forma certa? Eu entendo que tua audiência é bem heterogênea. Uhum. Tem algumas pessoas que estão treinando com personal, se relacionam com o momento que você está agora, mas tem muitas delas até inspiradas pelo que você sempre fez ao longo da tua vida aí como comunicadora, que começaram a se engajar com o movimento e estão treinando em casa sozinhas. É fundamental, eu acho que como em tudo na vida, ter uma coisa que faz toda a diferença, que é bom senso. Uhum. Então, ter um senso crítico em relação a quê? Movimento é algo que deve te fazer bem e proporcionar boas experiências ao longo do processo. Se você está fazendo qualquer coisa onde você tem muita dor, desconforto, você sente de pronto que você não está confortável naquele ambiente, o que você tem que fazer? Dar um passo para trás. Então, se você faz isso o tempo todo e tem um senso crítico também, lógico, de não entrar numa zona de conforto que você não evolui nunca, principalmente para quem está tendo que lidar sozinho com essas questões, a questão do bom senso é super importante. Você entender o momento que você está, saber que isso é um plano de longo prazo, você não precisa fazer ou alcançar tudo que você quer amanhã, e ter um processo de construção mesmo de hábito, porque um ponto bacana que você tocou aqui é a questão de qualidade de movimento. Para você ganhar qualidade com qualquer coisa, é uma questão de construir bons hábitos. Então, se desde o início você não constrói bons hábitos de movimento, teu corpo é muito inteligente, ele vai compensar isso de alguma maneira. Esse elemento de compensação que deixa o teu corpo fraco ou desequilibrado ou causa algum tipo de lesão. Uhum. Então, tentando responder agora de uma forma curta a tua pergunta, eu acho que a questão para quem está tentando começar a se movimentar, a questão do bom senso é fundamental e ter um plano de longo prazo.
saber que as coisas não acontecem do dia para a noite. Tem que ter muita calma e paciência para as coisas de fato acontecerem no ritmo certo. Uhum. E falando aqui ainda sobre essa qualidade do movimento, né? A gente passou 2 semanas fazendo treinos muito parecidos. Fomos incrementando, a gente foi treinando um pouco mais, né? Aumentando um pouco o volume de treino, mas insistindo, no melhor sentido, enfim, da palavra, insistindo em alguns movimentos, e são principalmente aqueles, fundamentalmente, onde eu tenho mais dificuldade. E é muito visível. Eu tenho dificuldade, e aí é nesse mesmo que eu quero falar, não, peraí, Luciano, por que essa dificuldade? Tem a ver com a amplitude de movimento, tem a ver com a minha capacidade mesmo de mobilizar essa articulação. Então, é claro que a gente vai avançando, mas é penoso e demora, né, Lu? Então, quanto mais repetição a gente for fazendo, isso se a pessoa for saudável, se estiver tudo bem, enfim, e ela estiver também respeitando os limites dessa amplitude, não vai fazer uma coisa completamente fora do corpo dela, né? Cada um tem também ali a sua, enfim, o seu jeitão ali, o seu corpo, individual, isso. A gente vai avançando. Então, é como, vamos imaginar aqui, um alongamento, né? Então, a pessoa vai fazer alongamento e ela vai, a cada dia ou a cada movimento, ela vai entendendo que ela consegue uma amplitudezinha um pouquinho maior e tal. A gente pode explicar dessa maneira também para tudo no corpo? A gente vai ganhando, mas só se a gente for fazendo repetidas vezes? Sim, porque eu gosto dessa ideia, Rê, que se você quer um resultado exponencial, então vamos imaginar que alguém queira melhorar muito. Esse resultado exponencial ele é construído a partir de pequenos ganhos incrementais, que você está colocando. São aqueles pequenos ganhos no dia a dia, cada sessão de treino, que sinceramente tem muito mais a ver com frequência e disciplina do que volume e intensidade. Esses não são de fato os elementos mais importantes, principalmente para quem está começando. Você precisa ter disciplina e frequência e se manter fazendo o que você planejou. Às vezes você tem que dar, como você teve que fazer, dar um passo para trás, para em seguida dar 2 à frente e se manter nesse processo. Tendo isso estabelecido, as coisas de fato vão correr super bem. É por isso que a gente sempre fala, né? Às vezes a pessoa começa, então se é o teu caso, ela começou, e ela quer começar fazendo tudo ao mesmo tempo, sim, né? E isso, assim, não que com todo mundo vai ser assim, pode ser que para você funcione, enfim. Mas tem muita gente que acaba se machucando, ou se cansando, ou fazendo errado, enfim. E achando um pé no saco tudo, e depois de 3 meses para. E é essa falta de frequência que lesiona, que regride, né? Faz a pessoa regredir ou faz a pessoa ser impedida de evoluir, né, Lu? Porque a evolução vem com a repetição e com o conhecimento e vamos lá, é aquela coisa que é a experiência, né? Exato, esse processo de construção é tijolo a tijolo, né? Você tem que, de fato, como a gente já falou, acho que em umas conversas anteriores, você não pode começar a construir a casa do telhado, você começa a fundação. Então você cria uma boa fundação para conseguir ter uma boa construção a partir daí. E é bacana que a gente está exatamente nesse processo contigo, né? Você tinha uma meta, um objetivo que você queria um ganho exponencial, você entrou no processo de construção, mas teve um problema. Aí você teve que dar um passo para trás para ajustar as coisas, para seguir no teu plano, enfim, e alcançar esse objetivo. Então, está sendo bem bacana acho que essa experiência agora, as conversas contigo. Muito bom, é bom demais. E é muito legal porque tem gente que fica aflita. Fala, meu Deus, mas o que aconteceu? Por que será? Enfim, várias coisas ao mesmo tempo. A gente também fala muito sobre isso aqui, né? Tem a vida da gente, né? Além do corpo físico. Então a gente precisa respeitar e também ficar respondendo, será que eu fiz uma subida a mais e um tiro que eu não devia ter feito naquele dia que eu estava cansado? Já era, né? Vamos, né? No esquema geral das coisas, como eu gosto de dizer, no esquema geral das coisas, esses momentos onde às vezes você dá espaço para trás, eles são muito mais positivos que negativos. Principalmente se eles vêm de um olhar de bom senso mesmo. Você sentir que você não está confortável naquela situação, talvez seja um momento de dar um passinho para trás. Gente, isso não é conformismo, não. Isso é inteligência emocional, inclusive. Lu, vamos que vamos. Um beijo, gente. Tchau.